e outra da iniciativa privada. São propostas que traduzem posições de setores diferenciados envolvidos no debate sobre as relações entre educação e trabalho. A Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, oferece ensino médio integrado. A instituição tem como eixo o trabalho, a ciência e a cultura. Integração entre ensino médio e educação profissional é, na verdade, a busca de se integrar numa mesma formação o desenvolvimento dos estudantes no que diz respeito à sua cidadania, no que diz respeito à compreensão da realidade e se apropriar dos conhecimentos tanto para exercerem uma atividade profissional de forma consciente, de forma autônoma, de forma responsável e mais do que isto, compreender que o processo de produção da vida tem seus fundamentos nas ciências básicas. Na Escola Politécnica, os alunos recebem uma bolsa de meio salário mínimo por mês e podem escolher mais de uma opção de profissionalização técnica na área de saúde. Vigilância em saúde, gestão em serviço, técnicas laboratoriais e registros e informações hospitalares. É completamente diferente você ter um ensino técnico que te abre as portas, você já sai uma pessoa que já tem uma noção de mercado de trabalho, você já tem uma noção do que te espera. As pessoas geralmente estão muito mais preparadas para prestar o vestibular e depois como é que fica. No Senai, o projeto Formando Trabalhadores do Futuro oferece formação profissional a jovens de 14 a 18 anos que estejam frequentando a escola. A formação profissional do jovem é a grande saída para a gente combater vários problemas no Estado. Primeiro, o problema do crescimento econômico. Para a gente crescer, a gente tem que ter uma base de sustentação. As empresas precisam investir em máquinas, equipamentos, mas também precisam investir em pessoas, precisam de ter profissionais qualificados. O jovem de hoje, o trabalhador de hoje, tem que entender que ele precisa continuar estudando. Ele tem que manter-se atualizado constantemente, não só nas competências básicas, nos conhecimentos básicos da profissão, mas também nos conhecimentos tecnológicos da profissão dele, nas mudanças e nessas evoluções. São oferecidos vários cursos técnicos. A maioria dos alunos vem de escolas públicas e 59% tem renda familiar de apenas 3 salários mínimos. O nível de empregabilidade dos jovens que frequentam as oficinas é alto. Em algumas faixas etárias, chega a 80% dos que concluíram os cursos. A incorporação ela acaba sendo facilitada no mercado de trabalho na medida que você forma adequadamente e você forma para aquilo que a indústria está precisando. Não se consegue se trabalhar sem ter uma educação, né? Então eles aqui aprendem isso. Regras, compromissos, né? E a profissão. O Senai também pretende, com seus cursos e oficinas, promover a inclusão social. A tarefa que vocês vão fazer é comandar um ponto de luz comandado por trio-eixo, ou seja, trio-eixo é aquele chamado interruptor paralelo. Eu quis ter vontade também em aprender a profissão no futuro, né? É importante essa união com os ouvintes, né, para que a gente se iguale, né, e as oportunidades apareçam, né, e os surdos também têm essa vontade, né, de união e aprendizagem. É bom a gente melhorar. Edilson Caldas foi aluno do Senai, se formou em 1995, trabalhou no mercado e hoje volta ao Senai como professor de automobilística. A educação é essencial hoje para o mercado de trabalho, vamos dizer assim. Porque sem educação você não consegue prosseguir, não consegue atender a necessidade daquela empresa e não consegue seguir no ramo profissional de uma maneira evolutiva. Professora Eunice, eu queria aproveitar esse vídeo e fazer a pergunta da Luciane Giongo. Ela é do SESC de Chapecó, em Santa Catarina. Quando converso com os meus alunos do ensino fundamental sobre seus sonhos, a maioria tem o mesmo sonho, trabalhar com carteira assinada ou fichado, como eles dizem. Ela pergunta: que expectativas podemos trabalhar com essas crianças, expectativas de futuro,
crianças que já vivem a sofrida realidade do país. Quer dizer, há algum tempo você perguntava para a criança que sonhos ela tinha, eu quero ser astronauta, né? Enfim, várias profissões. Hoje ela já tem o sonho de ter uma carteira assinada, porque muitas vezes ela escuta isso nos seus próprios pais, né? Isso é uma realidade vivida pelos pais e que acaba influenciando o olhar dessas crianças. Como é que a escola discute essa relação de emprego, trabalho, renda com crianças do ensino fundamental, como diz aqui a Luciane? Pois é, se a escola passa a trabalhar desde cedo com a relação educação e trabalho, considerando o trabalho como um princípio educativo e não como um fardo, quer dizer, você tem que trabalhar porque tem que sustentar, né? Mas na verdade considerando o trabalho como uma produção humana. Quer dizer, tudo que você faz é um trabalho, a educação é um trabalho. Né, em termos da produção, da cultura, daquilo que você gera, da cultura que você produz. Então, se faz essa relação, com certeza vai criando nessa criança, na formação dessa criança, uma outra perspectiva do que seja a questão do trabalho, que não é um fardo que ela vai ter, que é uma coisa ruim que ela vai ter que fazer. E a questão que as crianças hoje estão colocadas, isso deve ser muito nas classes mais vulneráveis, é porque eles veem isso. Os pais, né, até os irmãos, muitas vezes que estudam, principalmente se eles forem negros, eles estão na informalidade. Na verdade, mesmo tendo uma escolaridade, isso está comprovado nas últimas pesquisas, eles estão na informalidade, as mulheres no emprego doméstico, as mulheres negras, e ganhando muito abaixo do que os homens negros ganham, do que as mulheres brancas ganham, do que os homens brancos ganham. Então, ele vem, na cabecinha das crianças, está pensando o seguinte: não, eu tenho que ter a carteira de trabalho, para eu ter, como se eu tivesse isso, uma garantia maior, né? Quer dizer, ela vê uma rotatividade muito grande. Hoje o pai está empregado, amanhã não está, porque ele está na informalidade. E muitas vezes a mãe é a chefe dessa casa. Exatamente, a mãe é a mesma coisa. Uhum. Então, aí você começa a criar isso, quer dizer, o trabalho como se fosse algo que desde pequeno ele tenha que trabalhar. Na verdade, ele tem que entender as relações e não estar no trabalho. O James do Tocantins vai fazer a pergunta agora. Oi, James. Olá, Bárbara. Sou o professor James Aguiar Araújo, orientador de aprendizagem do teleposto Adolfo Bezerra de Menezes, em Araguaína, Tocantins. O atual modelo de desenvolvimento social e crescimento econômico praticado no Brasil não tem refletido significativamente para a grande massa trabalhadora, pois continuam vivendo abaixo da linha da pobreza. Pergunto aos especialistas sugestões de projetos que envolvam os vários setores da sociedade, praticados em outros países, que podem ser adaptados pelo nosso e, com isso, minimizar os problemas relacionados aos nossos indicadores. Boa noite e até a próxima. Até, James. Obrigada pela participação de hoje. Sebastião, você queria falar um pouco também sobre essa relação sobre a qualificação profissional. Eu acho que tem um tema muito, você perguntou de outros países. Em maio de 2003 foi feito um documento chamado Carta do Recife, que juntou uma série de administrações, praticamente a cúpula do Ministério do Trabalho, recém-impossado, do Ministério da Educação, em Recife. E é um documento que é muito útil você buscar, né? A gente pode fornecer depois, que junta exatamente o desenvolvimento local, que é um tema muito importante, que tem surgido muitas discussões sobre a questão do desenvolvimento local. Ou seja, embora o país como um todo tenha muitas dificuldades, alguns locais conseguiram criar polos produtivos porque trabalharam bem dentro da sua realidade, ou às vezes até com a sua dificuldade. É o chamado economia solidária. Pode ser também na economia solidária, mas são os arranjos produtivos locais. Você, né, até a Carta Capital fez uma sequência de matérias financiada pelo BNDES para discutir os chamados arranjos produtivos locais. Então você aproveita uma determinada condição. Então, de repente, lá no Paraná cria um polo de fabricar boné. No outro lugar, lá no sertão de Pernambuco, cria uma série de confecções. Depois a fruta entre a Bahia e Pernambuco. Ou seja, os chamados arranjos produtivos locais têm a ver com a concepção que muitos municípios, um conjunto de municípios, acho que tem muito a ver com a questão que ele levanta, até pela região que ele está, que é o desenvolvimento local. Agora, o desenvolvimento local ele tem que estar intimamente ligado à elevação do nível de educação e uma formação profissional que responda a essa necessidade.
O complemento que eu quero dizer é o seguinte, no vídeo, quando vocês viram do Senai ali, aqueles jovens daquelas famílias pobres, eles estão tendo uma formação que não é técnica, é uma formação profissional. A formação técnica é aquela dada ao nível do ensino médio. Porque também, às vezes, essas experiências são muito úteis para aquela população, não estou negando isso, mas isso não é uma solução para a sociedade. Ou seja, o ideal é que todos possam ter níveis mais altos de escolaridade e possam também ter acesso à formação profissional de qualidade. Aí, o exemplo da Fiocruz é em nível técnico. Então, esse jovem não vai ter limite, porque ele pode ir para a universidade, ou não. Mas ele pode optar. Dura quem não pode optar. Tá certo, a gente já está na reta final do programa, eu queria pedir as considerações finais de vocês. Gostaria de começar pelo Orlando, e a gente não pôde, Orlando, fazer algumas perguntas que ficaram aqui sobre o Sistema S. Aqui, por exemplo, se você pudesse incluir nas suas considerações finais um e-mail que ficou da Caterine, falando sobre Senai, Senac, perdeu a característica ao se tornar uma instituição paga, pede para comentar essa situação. Caterine, de que ela é de Anápolis, Goiás. Boa noite, Caterine. Na realidade, não mudou as características. O Senac, eu vou falar pelo Senac do Rio de Janeiro, ele se modernizou, avançou, mas ele nunca deixou de ser uma instituição privada, desde a sua criação em 1946. O que nós temos procurado fazer é combinar uma ação que é uma ação social, uma ação social direta ou indireta, de grande peso e grande relevância. Esse programa que eu citei há pouco, o Portal do Futuro, é um programa, entre tantos outros, que é subsidiado pela organização ou em ações de parceiros. Já tivemos oportunidade no passado de fazer essa parceria até mesmo com o Ministério do Trabalho, e ações de natureza mercadológica, porque o Senac do Rio de Janeiro, nós consideramos que, como organização de conhecimento, nós não devemos limitar a nossa ação aos níveis operacionais das cadeias produtivas, ou seja, não é só preparar garçom, cabeleireiro, mas nós hoje continuamos fazendo isso e procurando aprimorar esse processo de aprendizado, mas também chegamos até a consultoria empresarial para grandes executivos, para os postos gerenciais. Então, é uma organização que abriu o seu leque, a sua abrangência de ação. Em termos de considerações finais, para poder dar oportunidade aos outros colegas, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de ter estado nesse programa. Acho que quem nos ouve, quem nos assiste, que são fundamentalmente professores e professoras, cumprem uma missão que eu não vou falar aqui que é um sacerdócio, porque eu acho que isso acabou caindo ao longo da vida num processo que leva ao demérito dessa ação, mas sem dúvida cumprem uma missão muito importante, que é a missão de começar o processo de desenvolvimento dos cidadãos e cidadãs desse país. Então é um processo que todos nós que já estamos na fase adulta passamos e nos recordamos com grande valor. E acho, acima de tudo, que rever o papel da escola é fundamental. A escola precisa deixar de ser baseada na transmissão do conhecimento, mas tem que ser baseada no aprender a aprender e na construção coletiva e do compartilhamento do conhecimento. Boa noite, muito obrigado. Obrigada, Sebastião. Olha, os dados que eu citei são do Anuário dos Trabalhadores do DIEESE, que eu acho que todo mundo devia ter uma arma, que todo mundo devia usar na campanha de desarmamento. Essa é a arma do argumento. Eu queria levantar um dado. O Ministério do Trabalho, nesse governo, teve, num bom ano, 130 milhões para gastar com qualificação profissional. No governo passado, chegou a ter quase 500 milhões em 2000, 2001. O Sistema S tem, numa estimativa conservadora, 6 bilhões. Eu acho, o Senai tem 800 escolas. Eu acho, e é verdade, Orlando, a pergunta da moça, não existe praticamente curso gratuito mais no Senai. Muito raro. Os cursos de qualificação foram exterminados, aqueles cursos que passamos todos nós, gerações e gerações. E o Senac também, é praticamente instituição que só tem ensino pago. Quer dizer, então, eu acho até, militantemente dizendo, que é um caso praticamente de bitributação, porque eles têm recursos públicos para fiscais, garantidos desde o Vargas lá até hoje, e são instituições respeitáveis, instituições importantíssimas, com nível técnico altíssimo, poderiam ajudar muito mais se integrar, dar um esforço de recuperar os níveis de educação e formação profissional no país. Eu queria deixar essa bandeira porque isso foi uma conquista que a Central Única dos Trabalhadores colocou no seu programa em 94 e se espalhou na sociedade. Quer dizer, hoje é tido claro que esses recursos são públicos, não é isso? Eu acho que isso ajudaria muito a resolver os nossos problemas. E nós queríamos depois que o programa divulgasse o nosso site, www.iep.org.br, que tem uma série de informações que pode ser útil nessa discussão. Tá certo, obrigada. Professora Eunice.
Eu gostaria também de agradecer, evidentemente, e dizer que o Plano Nacional de Qualificação, o PNQ, eu trouxe aqui os documentos, vocês encontram isso no nosso site, as diretrizes, a resolução, vários outros materiais da questão de gênero, de diálogo social, que nós temos, e a concepção que nós trabalhamos é a concepção de uma educação para a inclusão social, com a diminuição das desigualdades regionais muito grande nesse país, buscando essa articulação da escolaridade com a qualificação, entendendo como um princípio, o princípio educativo, né, o trabalho como princípio educativo, buscando considerar as diversidades existentes no país, né, de gênero, de raça, de classe, de geração, e dizer que a discussão do Plano Nacional de Qualificação, da Política Nacional de Qualificação, era uma perspectiva de construção social, onde nós possamos estar fazendo uma integração de todas as políticas, não só a política de qualificação e educação, mas principalmente com a política de desenvolvimento, de geração de emprego e renda. Muito obrigada, estamos à disposição. Vamos lembrar o site antes de terminar? Pois não. É www.mte.gov.br. Nós também temos um e-mail que a gente responde, que é qualificacão, né, sem o tio e a cedilha, @mte.gov.br. Estamos à disposição. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom, chegamos ao final de mais um Salto para o Futuro. Eu quero agradecer as presenças do Sebastião Lopes Neto, diretor do Centro Intercâmbio, Informações, Estudos e Pesquisas em São Paulo, do Orlando Tomé Cordeiro, superintendente de operações do Senac Rio, e da Eunice Léa de Moraes, coordenadora geral de qualificação da Secretaria de Políticas Públicas do Emprego do Ministério do Trabalho. No programa de amanhã, nossos convidados vão falar sobre economia solidária. Até lá!